nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz. Muito bom estar junto mais uma vez. Eu espero que seja mais uma noite abençoada, mais uma noite poderosa, que Deus esteja sobre a minha vida e a tua vida, que possamos ter momentos prazerosos com a palavra de Deus e que possamos desfrutar da presença dEle. Que a tua casa se encha da presença dEle nessa noite, que a tua família seja envolvida por essa presença, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti para que Tu possa, Senhor, vir sobre as nossas vidas mais uma vez, que nesse momento, Senhor, o ambiente onde estamos possa ser transformado, possa ser preenchido com Teu Espírito Santo, e que o nosso coração esteja sensível, a nossa mente totalmente cativa e aberta para entendermos tudo que Tu quer nos falar nessa noite. Trata-nos e ensina-nos, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, começando uma nova série. E o nosso tema dessa nova série é parábolas. As parábolas de Jesus são narrativas breves, dotadas de conteúdo muitas vezes alegóricos, que Jesus utilizava nas suas pregações e seus estudos, com a finalidade de transmitir um ensinamento. Jesus usava dessas histórias e alegorias para que fosse mais palpável, para que as pessoas conseguissem entender o que ele queria transmitir. As parábolas, elas podem ser assim muito alegóricas, algo muito irreal, mas também elas podem ser, em muitos casos, são histórias que têm tudo a ver com o dia a dia das pessoas, que poderia ser verdadeira parte da vida de alguém. Então, esses elementos que Jesus usa, ela sempre ilustra várias verdades, ou simplesmente faz umas comparações alegóricas para que a gente possa entender verdade. Bem, eu tenho aqui catalogado, por enquanto, 46 parábolas no Novo Testamento. E eu quero passear, quero fazer um passeio pelas parábolas, passear por elas e compartilhar com você as paisagens que a gente pode avistar ao longo desse caminho. É importante a gente lembrar que todas as vezes que passamos, repetidas vezes, por algum caminho, sempre que passamos novamente por ele e começamos a prestar atenção, nós reparamos detalhes que nós não tínhamos visto antes, grandes ou pequenos, mas apesar de ter passado por ali várias vezes, apesar de ter já transitado por esse caminho inúmeras vezes, a gente não tinha reparado. A gente não tinha visto antes como a gente viu. Tornando assim essa caminhada uma experiência nova do velho e rotineiro caminho. E essa caminhada pode ser empolgante, apesar de um caminho conhecido, cada vez que a gente percorrer ele. É exatamente assim a experiência com a palavra de Deus. E em especial nesse caso, com as parábolas.
Não importa quantas vezes a gente já leu determinado texto, determinada parábola, sempre que a gente relê, temos novas experiências. Veremos novas paisagens que sempre estiveram ali, mas não foram vistas por nós. Assim, querido irmão, querida irmã, quero te convidar a gente passear por esse caminho, passear pelas parábolas, sem pressa, com tranquilidade, repetindo tantas vezes necessárias for, para a gente aproveitar ao máximo o que tem de novidade nesse caminho. Não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto sobre cada parábola ou qualquer uma delas. Elas são vivas. E são vivas a cada momento. Portanto, nós vamos passear. Vamos enxergar coisas. Outro dia, provavelmente vamos ler e enxergar novas coisas. E assim nós vamos caminhando. Então, quero te convidar a esse passeio, a essa caminhada, prestando atenção nas paisagens, tentando ver detalhes e juntos enxergarmos a beleza do caminho que o Senhor tem para nós. Vamos então às parábolas de Jesus. Então nós vamos ver uma parábola que, na verdade, esse texto muitas vezes não é visto como uma parábola, mas ele é, porque usa uma linguagem de figuração, usa uma forma, de comparação para a gente entender algo maior. Vamos ler o texto e vamos falar sobre isso então. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada num alto monte. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então, muitas vezes essa questão do sal e luz a gente não viu como parábola, a gente não prestou atenção, mas é sim. E Jesus ele está reunido com seus discípulos, o início do Sermão do Monte. Jesus ordena aos seus discípulos que sejam sal e luz. No restante do Sermão do Monte, ele irá especificar as maneiras pelas quais os discípulos devem cumprir esse chamado, devem fazer o que eles devem fazer para ser sal e luz. Palavras que não são acompanhadas de atitudes são como um sal que se tornou inútil, ou como uma luz que é colocada debaixo de uma mesa ou debaixo de um cesto. As palavras que nós pronunciamos em louvor ao nosso Pai Celestial precisam do suporte dos nossos atos. Ou seja, Jesus ele está ensinando que nós temos uma responsabilidade muito grande e precisamos fazer diferença.
Então, primeiro ponto, vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Preste atenção. O texto começa sendo dirigido para os discípulos. Ele fala, vocês, em algumas versões, vós. Ele se dirige diretamente aos seus discípulos, usando a segunda pessoa, vós, para poder dar ênfase, é vocês. Havia outras pessoas ali, mas Jesus está se referindo a um grupo menor, está se referindo a um grupo específico, e está dizendo, vocês são sal da terra. Primeira lição para a gente nessa parábola é que a missão é nossa. O Senhor fala conosco, o Senhor fala a mim, o Senhor fala a você. A missão é direta, a palavra é direta. Não é encaminhada genericamente, não, ela é específica. Nós, não é os outros, não é o outro, somos nós. Ele diz vocês, vós. Muitas vezes a gente espera que outros façam aquilo que eu preciso fazer. Então a gente precisa começar a entender essa palavra, essa expressão que Jesus usa, entendendo que isso é com a gente. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Vós sois, vocês são sal da terra. Sal da terra. Do mesmo modo que o sal é importante e benéfico, o sal tem funções fantásticas. Uma das qualidades, uma das funções do sal que é primordial, além de dar sabor, é também de conservar. Naquele tempo não tinha geladeira, as coisas eram mais difíceis. O sal, ele funciona como um conservante. Se você não tem como congelar ou como resfriar um determinado alimento ou alguma coisa, você salga essa coisa de tal maneira que ela vai estar conservada por um período bem mais longo. Então o sal, ele tem uma função de conservante. Ele também tem a função de tempero. Ele dá sabor. A comida sem sal fica sem graça. Uma comida sem sal a gente até come, a gente se alimenta, mas a gente acaba não tendo prazer. A gente perde a alegria, o prazer, a beleza, né? O sabor que a gente tem que desfrutar de aquilo que comemos. Assim também, né, da mesma maneira que o sal ele tem funções tão maravilhosas e benéficas e tão importantes, também os discípulos de Jesus precisavam ter. Eles precisavam influenciar as pessoas, o mundo, de uma forma positivamente. Pela sua maneira de viver, os discípulos, eles tinham que expressar na sua vida, mostrar pela sua vida alegria, prazer, satisfação. Eles precisavam serem conservadores, não no sentido de ficar guardando o passado, mas de proteger, de conservar, de envolver todas as pessoas. Então, quando Jesus começa essa parábola, ele começa esse sermão do monte, ele usa essa expressão como parábola para dizer, olha, vocês são sal da terra, vocês são os que vão conservar a terra, vocês, por causa de vocês, a terra precisa se tornar melhor, precisa se tornar mais bela, precisa ter mais prazer na terra. Por causa de vocês,
a vida precisa ter sabor. Por causa de vocês, a vida precisa ser melhor. Ser sal é uma grande responsabilidade. Ser sal é trazer alegria, trazer força, trazer prazer para as pessoas, para os outros. Não é só para si, não é alegria e prazer para si, mas para outro. O texto continua dizendo assim: se ele vier se tornar insípido, ou seja, se ele perder o sabor, perder a sua eficiência de conservar, perder, né, a sua essência, ele se torna insípido, ele se torna inútil. E o texto faz uma pergunta: como é que vamos restaurar o sabor? Como poderá a humanidade ser salgada se o sal perdeu o seu sabor? Como a humanidade será beneficiada se o sal, ou seja, os discípulos, se tornarem inúteis? Pode tanto ser jogado fora, quanto ser pisado esse sal. Só que Jesus estava falando ali para os discípulos, mas hoje essa palavra vem para nós e vem para a igreja. Se a igreja perder a sua essência, para que serve? Se a igreja não fizer diferença na vida das pessoas, para que serve? Se a igreja se tornar inútil, para que serve? Só para aglomerar pessoas? Só para a gente ter momentos de alegria? As festas fazem isso. Então você, a igreja, precisa ter um diferencial. Precisa fazer diferença na vida das pessoas. Tornar a vida das pessoas mais prazerosas. Essa é uma lição importante. Um grande desafio. Mas não para no sal. O texto continua dizendo também, versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Luz do mundo. A luz é um símbolo universal daquilo que é benefício para as pessoas. Jesus, ele disse que é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele que é a luz conclama, convida, ele chama, ele desafia, ele na verdade ele impõe, dizendo aos seus seguidores que eles têm a mesma função: ser a luz, ser luz do mundo. Para Agostinho, um dos pais da igreja, por mundo não deve ser entendido os céus e a terra, mas os homens que estão no mundo ou que amam o mundo. Então, nós somos um referencial para essas pessoas que estão no mundo ou que amam o mundo. Os discípulos de Jesus têm ali, né, a oportunidade de ter a vida do reino dentro de si. E nós temos isso hoje. Eu, se sou um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, nós temos a vida do reino dentro de nós, como um testemunho vivo àqueles que estão lá no mundo e ainda não têm luz. Porque andam como quem estão tateando, experimentando, né, alegrias do momento, mas precisam de algo mais profundo, que seja para a eternidade. Então, Jesus, ele primeiro fala sobre ser sal, para dar sabor, para dar alegria, para dar prazer. Mas aí, em seguida, ele fala: não só isso, mas você também é luz
para você mostrar, clarear, para você revelar às pessoas o amor de Deus. O texto fala sobre esconder. Não se pode esconder uma cidade sobre um alto monte. Assim como a gente não pode esconder a luz de uma cidade sobre uma colina, a luz de um verdadeiro discípulo também não pode ser escondida. Aliás, a luz não foi feita para ser escondida. Para que esconder a luz se nós a acendemos porque precisamos dela? O texto fala assim: não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto, para colocar debaixo de uma mesa. Mas a gente coloca essa lâmpada no lugar adequado, onde ela ilumina bem todos os que estão na casa. Alguns textos falam de lamparina. A lamparina é típica do lar judaico, também para quem teve algum convívio na roça, sabe disso, no interior, num lugar onde não tem luz elétrica. A lamparina, né, é uma pequena, relativamente pequena, e ela é colocada em uma posição que possa iluminar o máximo possível o ambiente. Quando nós hoje temos mais recursos, mas já há muito tempo o local que a gente coloca a lâmpada num cômodo é sempre no centro, bem no meio, para poder ver se aproveita no alto, no teto, no centro, para clarear o máximo possível o ambiente. Hoje nós temos vários jogos de luz, formas de colocar iluminação, luzes coloridas para poder dar clima diferente ao ambiente. Mas as luzes são usadas para aparecer e para influenciar o ambiente. A luz, ela não foi feita para ser escondida. Assim como o homem não foi feito para se esconder. O pecado faz o homem se esconder. O pecado faz o homem fugir. Isso aconteceu lá no Éden. E a gente viu com Adão e Eva. E assim acontece até hoje com as pessoas. O pecado proporciona esse sentimento de se esconder, de fugir. Então, a gente precisa prestar bastante atenção e entender mais sobre isso, né? O típico lar judaico, eles entendiam o valor dessa lamparina, que apesar de pequena, estava lá iluminando todo um ambiente. Então, também temos que entender isso. Posso ser pequeno, mas a luz que brilha em mim vai iluminar, vai clarear todo um ambiente. Onde a gente acende uma lâmpada, o que a gente quer é anular a escuridão. Então o Senhor Jesus, ele está me falando aqui, falando para você, falando para os discípulos, que nós precisamos dar sabor para as pessoas, dar alegria, dar prazer para as pessoas no viver, porque elas podem comer sem ter prazer, comendo sem sal. Assim como pessoas podem viver sem ter alegria, porque não conhecem a verdade. E assim nós somos como luz, destaques para romper com a escuridão da vida das pessoas. As pessoas que vivem nessa escuridão, vivem sem conhecer a verdadeira vida eterna, a vida que só Deus tem para dar. O texto, já caminhando para o finalzinho, no versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Veja só, mais uma vez, Jesus está falando,
para que vejam as boas obras. Ele primeiro disse, não se pode esconder a luz. E agora ele fala, não, vocês precisam brilhar, ser luz, para que o mundo veja. O mundo verá a luz do reino por meio das nossas obras, das boas obras, feitas pelos discípulos de Jesus, eu e você, pelos crentes de hoje, com a consequência de que o Pai de vocês lá do céu seja glorificado. E olha só, isso é muito importante, né? Jesus exorta os discípulos a realizarem boas obras para que as pessoas desse mundo possam ver e glorificar ao Pai. Não é glorificar a nós mesmos, não é para sermos glorificados. Boas obras não são destinadas a levar os outros a se engrandecer ou engrandecer aqueles que estão praticando essas obras, mas para que as pessoas vejam em tudo que a gente fizer como que Deus é bom. É assim, a nossa vida precisa apontar para Deus, não para nós. Levar pessoas a adorar a Deus, a um Deus verdadeiro, é o grande propósito de praticarmos boas obras. Então, queridos, essa pequena parábola que Jesus conta aqui tem uma profundidade muito grande, se a gente entender então que é a introdução de uma caminhada. Como eu disse aqui, é o início do Sermão do Monte. E Jesus começa dizendo que nós temos realmente uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos ser sal, conservar e dar prazer às pessoas. Não podemos ser desagradáveis. Quantas pessoas são desagradáveis, irmãos? Quantas pessoas, quando chegam num ambiente, as pessoas ficam constrangidas porque, às vezes, elas são desagradáveis. Nós precisamos ser pessoas que transmitem prazer para os outros. As pessoas precisam se alegrar quando a gente chega, sentir mais alegria, sentir um ambiente mais agradável. As pessoas precisam se sentir mais seguras, protegidas, porque nós chegamos e não ficarem com medo da nossa chegada. Olha só, se eu vivo uma vida que leva desconforto para as pessoas, eu preciso mudar alguma coisa. E muito seriamente. Também eu preciso ser o referencial para as pessoas. Abrir caminho para que elas enxerguem, ser luz, para que as pessoas possam ver e eu fazer por elas, né, boas obras, a fim de que elas vejam como Deus é bom. Então essa parábola nos ensina isso. Lembrando só então, o Senhor Jesus está falando com você. Você é sal da terra e luz do mundo. Você não pode ser uma pessoa sem sabor, inútil. E também não pode viver se escondendo. Você precisa se revelar como alguém que aponta para o Senhor. E as pessoas precisam ver que Deus é bom através da sua vida. Que possamos aprender com mais essa parábola, a primeira que a gente está estudando. Que Deus possa nos abençoar, abençoe a sua vida e a minha vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a termos o sabor que o mundo precisa, a sermos conservantes desse mundo que está se deteriorando. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos a Tua luz, brilharmos como o Senhor. Não para que sejamos destaque, mas para que através de nós as pessoas possam Te ver e Te conhecer. Ajuda-nos, ó Pai, porque essa tarefa é difícil. E que possamos aprender como cumprir essa missão de ser sal e de ser luz. E que o Senhor seja glorificado, como diz o texto. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
vamos encerrando por aqui. Semana que vem mais uma parábola, teremos mais uma parábola e vamos passear por esse caminho. Se você enxergar alguma coisa nova, uma paisagem diferente nesse caminho de hoje, sal e luz, compartilha com a gente, bota aí no chat, manda uma mensagem para mim na descrição do vídeo aí no YouTube. Você vai encontrar aí um link que você entra direto no meu WhatsApp e você fala comigo. E assim compartilha. Nós queremos ouvir a sua opinião. Eu vou compartilhar aqui depois também com os outros irmãos aquela paisagem que você viu. Vamos caminhar junto por esses caminhos. Lembrando que você também pode estar contribuindo dízimos e ofertas, né, através do QR Code, através do ícone que, né, está aí no aplicativo do Atos 6, ou lá na descrição do vídeo do YouTube também tem um link para você poder estar ofertando e dizimando, né? Espero que você tenha sido abençoado e seja ainda mais abençoado. Fico aguardando o seu retorno. Espero que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que você tenha dias cheios de graça e paz. Um beijo no coração. E seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos seguindo a verdade, nós somos vivendo em amor, nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus, nós somos no amor de Deus o Pai, nós somos na comunhão do Espírito em uma aliança eterna.